Oi, meus amores. Mais um consultório de família chegando. Obrigada a você que sempre espera neste horário, nesse dia, encontro marcado. Para quem já está aqui na jornada com o consultório de família há muitos anos. E você que está chegando agora, esse é o nosso lugar de falarmos de relacionamentos, sentimentos, emoções, falarmos da vida. Afinal, é um consultório. Pode entrar, pode ficar bem à vontade. E é de família. Amores, hoje nós vamos falar sobre a rejeição no casamento, mas o poder transformador da aceitação. Uma das dores mais profundas, que mais toca e corta a alma da gente, é o da rejeição. E às vezes não é só o sentimento que há. Quando é só o sentimento, o jeito de a gente dar conta disso é de um tamanho. Mas quando de fato há uma rejeição estabelecida, o não querer do outro, a não vontade do outro de permanecer, esse sentimento, essa condição de sentir-se desprezado, deixado, abandonado, é alguma coisa que machuca na alma como um punhal que é fincado ali e sai rasgando. Mas qual é o poder transformador da experiência da aceitação, fazendo contraponto total à rejeição? Como é que se aplica a uma relação o significado de aceitar? No dia a dia, na convivência, e aceitar de si aquilo que não consegue mudar tão simplesmente, mas identificando qual é o lugar que isso vai ocupar na transformação. É destas coisas que nós vamos falar no programa de hoje. Meu convidado é teólogo, terapeuta de família, escritor, palestrante e está aqui comigo mais uma vez, Manassés Queiroz. Como vai? Tudo bem? Olá, tudo ótimo. Que bom que nós estamos aqui para darmos continuidade, né? Verdade. Ao que nós começamos, Uhum. aquela E hoje, matriz tão especial. boa, quero que você traga de volta a matriz. Sim. Então, a gente parte do ponto anunciado no programa de hoje. Quero lembrar o que não fiz no programa passado. Um abraço para Cláudia, esposa do Manassés. Um beijo para você, querida. Também para os seus filhos, para a Sarinha, querida. Um beijo. E para o Jonatas, que é pastor também ali em Minas Gerais. Um E a grande abraço Lana, para toda a família. minha norinha. A Norinha, é verdade. Agora você é sogro. Sim. Qual o nome da sua nora? Lana. Lana, um abraço para a Lana também. E é consultório de família, não é, minha gente? Então vamos lá, vamos relembrar. Fizemos um programa sobre qual é o poder transformador do respeito. Quem não assistiu, fica a dica para você pegar aí o fio da meada. Está lá no nosso canal no YouTube, Consultório de Família NT, Consultório de Família no YouTube. Aproveita e se inscreve, já somos quase 300 mil inscritos ali no nosso canal. Assiste o programa passado e você vai então tomar pé do que é a continuidade nessa conversa de hoje. Aí eu vou te pedir para você lembrar qual é a tríade que sustenta o casamento. Ok, isso é importante para você aplicar para o seu casamento e para você que sempre é procurado por amigos, pessoas. Tem pessoas que são muito procuradas para dar aconselhamento, não é? Então, para você que é conselheiro também, é muito importante. Então, veja só, é a sustentação do amor, é uma tríade. O respeito, a aceitação e a valorização. Já conversamos sobre a estrutura do respeito, que ela depende do desenvolvimento de 3 habilidades: autoexame, autoaceitação e a autorresponsabilidade. Agora, nós vamos para a aceitação. E também, né, Darleide, a valorização, ok? Mas na aceitação também tem 3 estruturas que nós vamos conversar sobre isso. Tá. Esse poder extraordinário da aceitação é algo realmente impressionante. Todo casal que está em crise, rejeição, desvalor e desrespeito. É assim de praxe. Então a gente vai trabalhando nesses aspectos de uma maneira didática. Você vai transitando por esses detalhes e contextualizando e auxiliando com o poder do Espírito Santo sempre, né, Darleide? O Espírito que dirige. Sem o Espírito Santo a gente não chega a lugar algum. Ele vai orientando e a gente vai auxiliando, né, e estimulando o casal a compreender aspectos que são
tão essenciais. Eu diria que a gente vai obedecendo, né, a guia do Espírito de Deus. Fala um pouco da rejeição. Como é que ele aparece no casamento? A rejeição, ela é impactante e traz, assim, uma angústia muito grande. Imagina assim, ó, todo casal tem temperamentos diferentes e normalmente são complementares. E esses cônjuges se sentiram atraídos um pelo outro exatamente porque eles são complementares. Então, o que um tem, o outro não tem, o que o outro tem, esse aqui não tem, são pontos fortes. Mas dentro do casamento, sem essa consciência, sem esse entendimento, pode começar a aparecer algumas rejeições, aquela tentativa de mudar o outro. Por que você é tão falante assim? Por que você precisa tanto de pessoas assim? Toda hora você quer ver as amigas. Por quê? Por que você não... A nossa relação não basta para você? Você não poderia ficar só comigo e pronto? Você tem que sair, você tem que... O que acontece com você? Né? O que acontece com você que é tão calado? Que é tão na sua, tão introvertido? O que acontece com você que é tão extrovertido? Um querendo mudar o outro. Aquilo que chamou atenção, aquilo que atraiu, agora começa a separar pela rejeição. Uma das dores emocionais mais profundas que um ser humano pode enfrentar duramente é a rejeição. Mas não tem nada mais extraordinário e mais transformador do que a aceitação. Eu aceito você do jeito que você é. Falante, fala pelos cotovelos, não é? Tão sociável, tão espontânea, tão extrovertida, mas assim que eu gosto de você e eu aprecio você assim. Há um sentimento gostoso, maravilhoso. Nada pior do que a crítica, do que a depreciação, do que a tentativa de mudar o outro. Engraçado, Darlete, aqui em consultório, de vez em quando aparecem casais assim, com um cônjuge que tem um pensamento obstinado, usar o terapeuta para mudar o cônjuge. E quando eles descobrem que o trabalho não funciona assim, e que é o contrário, né? Que esse trabalho vai fazê-lo, ou vai estimulá-lo a aceitar o cônjuge do jeito que ele é, alguns têm um abalo, outros se quebrantam e modificam completamente o casamento. Mas aqueles que são um pouco mais aí muito centrados no eu, entende? E muito firmados e consolidados nisso, muito narcisistas, aí eles acabam abandonando, porque não aceitam, querem que o outro seja o que eles querem. E isso é terrível. É por isso que numa relação, quando tem um narcisista, traz tanto sofrimento, porque o padrão de rejeição está ali. Eu imagino que alguém deva, nesse momento, considerar assim: ok, aceitar. Mas como aceitar aquilo que nitidamente aparece como algo que prejudica o nosso casamento? Que tem a ver com quereres, com prazeres, com vontades do outro, centrado em si. E que, como assim, Manassés? Eu não posso manifestar o meu desgosto com aquela atitude, eu não posso manifestar o meu desgosto com esse jeito de pensar a vida, de organizar a vida. Então, eu tenho que administrar passivamente, em berço esplêndido, o que eu estou vendo e que, de fato, a pergunta subsequente: eu não tenho o direito de manifestar o que me agrada e o que me desagrada? O que dizer sobre essa forma de lidar com as adversidades que é das relações? Sim, então a aceitação não é um processo estático, de acomodação, mas é um processo ativo. A aceitação, ela propõe uma flexibilidade cognitiva. Então, é assim, ó, eu entendo, não pelas emoções, mas cognitivamente. Eu não posso aceitar ninguém apenas pelos sentimentos, isso dura pouco. Eu preciso também da cognição, eu preciso da decisão, eu preciso do entendimento racional nesse processo, ok? Então, quando eu decido aceitar alguém,
nas condições que essa pessoa se encontra, eu faço um acolhimento. Esse remédio é poderosíssimo para a alma do cônjuge. Eu faço acolhimento. Há um defeito, eu faço aceitação e acolhimento. Eu não me acomodo com isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é, eu faço a aceitação, o acolhimento desta realidade. E vou atuar a partir desta aceitação. Perfeito. E a minha atuação a partir desta aceitação não vai ser uma atuação de manipulação, de controle, de domínio, para forçar o outro. De exigência. De exigência, mas será uma atuação de estímulo, de apoio, de... Apoio à mudança. Apoio à mudança. Apoio à mudança. O estímulo para a mudança. Uma coisa é você exigir que o outro mude. Outra coisa é você estimular o outro à mudança. Quando você estimula fazendo acolhimento, você estimula pelo seu exemplo, você estimula pelo amor que você entrega. E isso estimula. Amor gera amor. Amor gera transformação. E aí, como decorrência, transformação. Né? Então, assim, esse é o foco da aceitação. Por exemplo, eu vou ao médico e aí eu levo o meu filho ainda pequeno, etc., no neurologista e tal, diagnóstico e tal. Ele está no espectro autista. Eu não aceito, meu filho vai ter que ser igual a todos os meninos. Não aceito. Adianta? Agora, uma conduta correta. Ok, doutor, eu aceito, meu filho está nesse espectro, ok. Eu acolho meu filho, tudo certo. Eu me acolho agora, na minha frustração diante de alguma questão também como essa? Me acolho. E agora, a partir disso, vamos atuar? O que eu posso fazer pelo meu filho? De que maneira eu posso ajudá-lo a se desenvolver? Como eu devo lidar com ele, tratá-lo, cuidar dele? De que forma? Entende? Tá? O meu cônjuge tem um vício emocional da mentira. Da mentira. Eu não aceito. Não, calma, não é assim. Assim, eu aceito a realidade, o fato de que o meu marido tem um vício. Que esse vício é altamente prejudicial para ele, para o nosso casamento, para tudo. Mas é uma realidade dele, é um vício emocional que ele tem. Então, eu aceito a realidade, faço o acolhimento. Eu sei que é difícil para você, porque sem perceber você já se mete em mentiras, você cria, você se acostumou, criou um padrão vicioso mental nesse sentido. Ok, eu acolho você. Agora, eu quero te apoiar nisso, eu quero te ajudar, porque isso é muito ruim para você, é ruim para a nossa relação. E vamos juntos, vamos buscar apoio, vamos. Eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te apoiar, para te ajudar. Eu te amo tanto e quero o melhor para você. Vamos juntos, tá vendo? Essa aceitação, ela produz vida, e vida em abundância, transformação, salvação. Mas a rejeição, entende? Aí entra em greve, entra e sapateia, e grita, e entra em desespero, ameaça divórcio, porque pegou outro novamente na mentira. Resolve? Não resolve. Então, o que resolve é uma ação prática e efetiva, com flexibilidade cognitiva. Vamos atuar, então vamos assumir o fato, aceitar a realidade, o fato é esse. Agora vamos, a partir desta realidade, trabalhar para a gente chegar num ponto de crescimento, desenvolvimento, entende? E aí, então, o outro se sentirá estimulado, porque o amor constrange, o amor estimula, o amor, ele desperta aquele desejo de ser recíproco. Porém, é possível encontrar alguém que venha rejeitar esse suporte, esse amor, essa doação, essa entrega, esse abraço. Olha, identificado está um problema, mas eu estou contigo em busca de solucionarmos. Eu não te rejeito, eu te recebo para ser tua ajudadora, para ser teu ajudador, para ser teu parceiro nessa jornada. Continuemos. Mas é possível que o outro não se entregue para esse processo. Sim, então o casamento,
ele precisa funcionar em parâmetros de acordos. Tem aqueles acordos funcionais. Quem vai levar o pet para fazer a tosa? Quem vai buscar os meninos? Quem vai levar o carro para a oficina? São acordos que você faz todos os dias, um monte de acordos funcionais. Mas existem acordos estruturais. Estruturais. Eu me casei com um homem, né, um exemplo. Me casei com um homem, uma mulher falando, né? Me casei com um homem. É bom deixar claro. Me casei com um homem, mas eu não sabia que ele era mentiroso, que ele tinha o vício da mentira, que ele tinha essa compulsividade por mentir. Eu não sabia disso. Ó, falar a verdade faz parte de um acordo estrutural. Abalou a estrutura, abala, entende? Ok, faço acolhimento para fazer a reparação e vamos, a partir do acolhimento, fazer a reparação. Mas o outro não quer fazer a reparação. O que acontece com a estrutura? Que o dono, o responsável, insiste em não fazer. Ó, tem que fazer essa reparação aqui, senão o prédio vai cair. Eu não quero. Eu discordo. Eu não quero. Vai cair, não vai? Vai cair. Vai. Entende? Então, assim, um casamento, esse amor que a gente identifica com a palavra eros, né? Esse amor entre homem e mulher, esse amor, ele exige reciprocidade, equivalência, contrapartida, complementaridade, ações equilibradas, mútuas. Não dá para um ficar carregando o outro nas costas. Esse amor precisa fazer essa dinâmica do equilíbrio sempre, um pelo outro. Nisso consiste a complementaridade. Isso é um acordo estrutural, um cuidando do outro. Agora, se um faz uma fissura estrutural e não aceita a reparação... Achei perfeito o que você disse. O prédio vai ruir. Fica difícil. Vai ruir. Eu não aceito que o prédio esteja rachado, não é? Está rachado. Eu não aceito. O engenheiro disse que vai cair. Mas eu não concordo dele. Entende? É uma atitude muito conveniente, muito simplória. Muito irresponsável. Irresponsabilíssima. Até que ponto, como é que vai chegar a decidir ou entender que eu já fiz tudo o que eu podia, Manassés? Imagino que você vivencia isso em consultório. Manassés, eu já fiz tudo. O que mais eu posso fazer? Sempre tem algo mais que pode ser feito? Ou chega uma hora em que dar o limite final é o que precisa ser feito para fazer o outro considerar a vida em si? Ótimo. Vamos para as três habilidades relacionais voltadas para a aceitação. Aí eu respondo essa pergunta. Sim, por favor. A primeira, que na sequência é a quarta, né? Nós já vimos 3, essa é a quarta, mas é a primeira da aceitação. É o autoconhecimento, e a gente vai conversar sobre isso porque isso é delicado, né? Autoconhecimento. Existem muitas distorções a respeito disso. Autoconhecimento, autonomia psicológica e autoestima. São os 3 aspectos ligados à aceitação, entende? Quando a gente fala, por exemplo, de autonomia, a gente vai falar sobre os vícios emocionais. Os vícios emocionais, isso é muito delicado. A autoestima é um ponto de apoio extremamente importante e o autoconhecimento é o que vai dar sequência disso tudo. Então, se eu não conheço a mim mesmo, se eu não sei claramente, não aceito o fato de que eu sou um mentiroso, de que eu tenho um vício emocional, de que eu tenho uma compulsividade, que eu faço isso sem pensar, que eu deliro mesmo, que eu tenho um problema, um transtorno de personalidade muito, muito sério, que eu preciso ser tratado, mas eu acho que eu não preciso, eu acho que... Aí, você entende? Aí compromete a aceitação. É interessante que eu fiz uma palestra, na verdade foi uma imersão com casais, e um cidadão chegou para mim e disse o seguinte: olha, eu tinha certeza absoluta de que eu não tinha problema algum.
que eu era um indivíduo assim, extremamente equilibrado e tudo certinho comigo. Mas depois da sua palestra, eu vi tantos problemas que eu tenho. Eu quero te agradecer, porque eu não sabia. Eu achava que eu estava ótimo, mas eu tenho algumas lutas aqui para empreender e agora eu sei exatamente, né, o caminho, o que eu devo fazer. Ele demonstrou humildade, eu tenho né? dificuldade, sim, e achava que não tinha noção. Isso veio pelo autoconhecimento. Pelo autoconhecimento, quando ele viu parâmetros, ele viu que o que ele sentia, que o que ele desejava, que o que ele pensava, estava comprometido com alguns aspectos que não eram bons. E que, quando ele percebeu alguns vícios emocionais que ele não tinha consciência, ele acordou e disse, opa! Eu diria, Manassés, que assim, tá, a gente chama de autoconhecimento, mas na verdade aquele homem teve uma revelação da verdade, né? É verdade. Ele se deparou com uma verdade assim, opa, eu não tenho isso em mim. Sim, sim. Eu tenho sempre esse cuidado de fazer a gente pensar sobre o que significa autoconhecimento, se conhecer. Mas veja, esse homem estava muito conhecido dele mesmo, estava ótimo. Não, estou bem, não tem problema. Nananana. Então, o autoconhecimento dele estava assim, absolutamente comprometido. Se deparou com a verdade, opa, isso não tem em mim. Então, o autoconhecimento não é você olhar para dentro de si, o ver que te falta, se você não tiver conhecimento da verdade. Se você não tiver o parâmetro que foi o que você apresentou. E eu disse no outro programa e volto a dizer, porque eu sei que você é absolutamente coerente com isso também. O que você deve ter apresentado para ele, por exemplo, características de Cristo. O que tem em Cristo? Tem isso em Cristo, mas eu não tenho o que tem em Cristo. Eu quero de Cristo que esteja em mim, entende? Então, isso é muito bonito, a gente conhecer a verdade para haver essa libertação. Cristo é o nosso parâmetro perfeito. Perfeito. Deixa eu te contar aqui uma situação. Entrou comigo um casal no meu consultório. A queixa dessa esposa, ele é beberrão e mulherengo. Essa queixa. Ok. Eu não aguento mais, quero o divórcio, não aguento mais. Ele, pelo amor de Deus e tal, eu quero vencer, vamos trabalhar. Como resultado desse trabalho, ele abandonou a bebida e se recuperou moralmente diante desses transtornos todos, né? Porque a imoralidade é um transtorno terrível. E ele se recuperou, estudou a palavra de Deus, se batizou, e se tornou uma pessoa muito importante na igreja, assim, na influência, ao cuidar dos irmãos e a trabalhar com pessoas também com o mesmo tipo de problemas e tal, etc. Aí a esposa me procura novamente para dizer o seguinte, me ajuda, eu estou desesperada. Ok, qual o problema? O problema é que eu perdi o interesse pelo meu marido. Ele está bom demais, ele ficou uma pessoa incrível demais, ele está excelente demais. Eu não tenho mais interesse por ele. Sabe o que é isso? Baixa autoestima. A baixa autoestima é terrível, terrível. Veja só, quando ela me disse isso, eu identifiquei aonde que ela estava. Ela estava aqui embaixo e ele aqui em cima. Quando ele estava aqui, estava suportável para ela. Ela estava reclamando, porque o padrão dela era de reclamar mesmo e tal, mas ela estava acomodada. Ela queria modificação, uma mudança dele, queria, mas ela estava acomodada, de certa forma. Se você olhar para a infância dela, você vai ver o padrão do pai. Mulherengo, beberrão. Entende? A mãe sofredora, papel, olha a repetição. E agora ela não sabia lidar com um homem tão fantástico e ela tão abaixo deste homem no conceito dela, baixa autoestima, entende? Aí tivemos que trabalhar com a autoestima dela, entende? Para que ela até chegar ao patamar dele. E isso dentro da perspectiva dela. Então, fui trabalhando, fazendo todos os estímulos necessários para que ela atingisse esse ponto. Quando atingiu esse ponto, o marido se tornou desejável de novo. Porque você não consegue se relacionar e lidar com alguém intimamente tão superior a você. Isso é baixa autoestima. E é tão interessante pensar. E o autoconhecimento, revelado pelo Espírito Santo, esse trabalho dos vícios emocionais, esses padrões, tudo isso levou ao contexto da libertação, nesse aspecto da aceitação. Eu chego a pensar que muitas vezes é possível identificar pessoas
que elas precisam que a situação se mantenha como está, porque ela só conseguirá viver naquele lugar em que ela tem uma história de dor para contar, porque é a repetição do que já era e que se mantenha. Veja, ela reclamava de um marido precisar mudar e aquela era a sua história, a sua dinâmica diária com as amigas, na igreja, na oração, muito provavelmente. Ela não sabia viver em outro padrão. É a sua bengala, né? Você precisa daquilo para caminhar. E aí você caminha mancando, mas olha, essa... E aí, quando você apresenta um outro estilo de vida, ela não sabe viver. Por isso que tem gente, quando você tira o tijolinho do sofrimento, ela manca e diz, e agora? Que história que eu vou contar? Eu vou dizer o que do meu marido? Eu vou dizer o que da minha mulher? Eu vou dizer o que dos meus filhos? Eu preciso de um problema, porque eu só sei me sustentar na dor. Tirou o tijolinho, ela fica perdida, ele fica perdido. Então, até nisso, a gente precisa ter o cuidado de como é que a gente interfere na experiência de alguém, porque se eu resolver um problema, às vezes ela fica perdida. Como é que eu vivo sem um problema para contar? É por isso que eu preciso conhecer a mim mesmo, entender a minha realidade, e isso a gente faz, Darlene, em consultório, por meio de testes, de avaliações psicológicas bem sérias mesmo, de autores, né? Com todo apoio científico. A gente faz todo um trabalho de base para diagnosticar, identificar como a pessoa está. Fazer um raio-x. Quais são as feridas emocionais? Depois eu gosto muito também de fazer o teste dos temperamentos, porque com os temperamentos a gente consegue entender a dinâmica daquela pessoa. E temperamentos, tem muita mística por aí, mas é a coisa pura, né? O trabalho puro. Meus amores, é o seguinte, tem algo purinho para você receber aí em casa, porque é extraído da fonte ali, ó, a palavra de Deus, para você mesma pesquisar. Mas o que a gente faz daqui? A gente esquematiza de maneira bem didática, para você procurar direto ali na Bíblia, aquele caminho com a sua inteligência sendo posta à mesa, na investigação, na pesquisa, de um conteúdo sério, de maneira profunda. É isso que está disponível para você aqui, nesse caminho do estudo da Bíblia, a partir de textos mais difíceis, aqueles textos mais discutidos, que causam bastante divergência muitas vezes, de opiniões, de ideias. Mas e se a gente abrir mão das opiniões próprias, das ideias próprias, e a gente se debruçar sobre o texto bíblico, a partir do que originalmente está proposto ali, na mira da verdade? A verdade está na palavra de Deus, é a palavra de Deus. Na Mira da Verdade, escrito por Leandro Quadros, o apresentador do programa que carrega o mesmo nome, Na Mira da Verdade, já há tantos anos aqui na sua telinha da Novo Tempo e na Rádio Novo Tempo também, disponibiliza aqui 10 lições para você estudar com profundidade. Nós estamos chamando isso aqui de verdade, um curso de teologia para você fazer em casa. É estudo direto da palavra. Como que você faz para ter esse material riquíssimo de muita pesquisa? É muito fácil. Basta ligar para a gente no 12 21 27 31 21. Se você ligar agora, você vai ter uma equipe para lhe atender se eu estou falando com você numa terça-feira à noite, se eu estou falando para você numa quarta-feira, mas se você está me ouvindo, me assistindo, por exemplo, num sábado à tarde, beijo para você que está aí no sábado acompanhando também o consultório de família, ou se você está assistindo no outro horário, claro, nós não teremos uma equipe aqui neste horário, madrugado, que seja para te atender. Mas você pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp. E aí é facinho, 12 98244 4449 e diz eu quero, na Mira da Verdade. E assim você vai receber em casa, não tem boleto para você pagar, já está tudo providenciado, prontinho, numa parceria da Novo Tempo com os Anjos da Esperança. Mande a sua mensagem, receba e garanta o estudo da Bíblia com profundidade. 98244 4449. Vou dar esse tempo do intervalo para você fazer o que precisa ser feito e começar a estudar a Bíblia. Até já.
Eu só quero confirmar se você já pediu o Na Mira da Verdade, o manual de estudo da Bíblia, textos difíceis sobre diversos temas que certamente vão desvendar muito desse mistério que você pensa que é a Bíblia Sagrada. Ligando para a gente no 12 21 27 31 21 ou mandando a sua mensagem no 98244 4449. Eu acho que eu não mostrei para você ainda, mas vale mostrar. Olha só, mostra aqui, por gentileza, vem comigo, quantas lições você tem aqui nesse manual. São quase 90 páginas com temas que vão desde atitudes necessárias para a compreensão da Bíblia. Como é que você estuda a Bíblia? Tem um passo a passo, lógico e fundamental. Como entender os textos difíceis, por exemplo, sobre Jesus, sobre a lei de Deus, sobre o sábado, sobre a abolição do sábado na carta aos Colossenses, sobre textos difíceis a respeito do dom de línguas. Enfim, tem questionário. Deixa eu te dizer uma coisa. É tão curso, como eu digo a você, que é um curso de teologia, que você primeiro vai ser matriculado na escola bíblica. São mais de 2,5 milhões de pessoas ali registrados na nossa escola bíblica. Vai vendo. Você tem questionário e tem, a partir também dos questionários respondidos, a possibilidade de você receber um certificado. E há pessoas que têm o certificado de todos os cursos que fizeram com a gente. Isso é muito legal. Você vai receber esse certificado aqui da Escola Bíblica e isso vai dando a você cada vez mais a ciência de ser um pesquisador da Bíblia de verdade, com o apoio da Novo Tempo e a Escola Bíblica. Essa parceria nunca dá errado, estudar a Bíblia com seriedade. Fica o convite então para você, 12 21 27 31 21 ou o nosso WhatsApp 98244 4449. Ok? Nós estamos no programa de hoje conversando com o terapeuta de família, terapeuta de casais, Manassés Queiroz, e a conversa gira em torno de aceitação, rejeição, mas sobretudo qual é o poder de aceitar o outro como ele é, para que haja transformação. O que pode dar a ideia, né, Manassés, muitas vezes, já dissemos um tanto sobre isso, de que pode sugerir que aceitar é deixar como está. Na verdade, a proposta é aceitar para justamente mudar. É isso. Exatamente. Não é assim que Deus faz com a gente? Ele nos aceita como estamos. Como estamos. Ele nos acolhe, nos cobre com a sua graça e aí começa um trabalho transformador a partir deste ponto. É assim que a gente precisa agir. Cristo é o nosso modelo sempre, não é, Darlete? Exato. Sempre, sempre, sempre. Eu sou a pessoa que fica ouvindo cada palavra e pensando, essa palavra, esse conceito, essa expressão, ela pode, de alguma maneira, causar um ruído e ser mal interpretado dali? Vejam bem, quando você diz assim, Manassés, aceitar o outro, para então, isso é válido, aceitar, por exemplo, enquanto namora, enquanto está conhecendo, esse exercício da aceitação para mudar, cabe de igual maneira fora e dentro do casamento numa relação para vir a dar certo? Estou pensando eu conheço alguém, estou me relacionando com alguém e ele assim, mente muito, está namorando. Mas se eu vou aceitar que ele minta muito e eu vou amá-lo muito, ou a namorada, enfim, vou amá-la muito, então o meu amor vai mudá-la. Até que ponto isso carrega verdade? Até que ponto isso carrega um grande prejuízo para o futuro? Ok, então até aqui nós falamos de um matrimônio. Isso. Não é? Agora vamos falar do namoro. Eu tenho feito assim, a preparação de noivos. É uma relação que eu tenho assim, com noivos, dou muitos cursos para preparar noivos, né, para o casamento. Nesse período, nós precisamos observar o seguinte: cada noivo tem que observar, analisar, calcular e realmente colocar em prática o direito de escolher. O assunto é escolher, não é aceitar, é escolher. Dentro do casamento, o assunto não é mais escolher, você já escolheu, é aceitar para agir a partir desta aceitação.
Então, enquanto você está aqui nessa fase da escolha, você precisa escolher o seu difícil. Você quer um difícil, tão difícil que você não vai conseguir carregar depois? Ou você quer um difícil que você vai suportar? Porque você também entra com o seu difícil. Entra com o difícil dele e você entra com o seu difícil. Um difícil de um para um difícil do outro tem viabilidade? Tem possibilidades seguras de nós conseguirmos caminhar? Porque relacionamento não é fácil. Relacionamento não é moleza. Não. E eu tenho dito o seguinte, casamento é para pessoas adultas. Adultas, no sentido pleno dessa expressão. Pessoas que têm essa autorresponsabilidade, não são pessoas que se colocam como vítimas, não são pessoas que querem, sabe, a realização de todos os seus sonhos, e isso é uma coisa meio, né? Então, assim, são pessoas adultas que querem um compromisso, que assumem um princípio e querem levar isso para frente, entende? Então, assim, cada fase viva intensamente. Mas tem gente que tá namorando e já está com a cabeça de casado. Não. Então, é por isso que sexo só depois do casamento. Sexo antes do casamento faz a cabecinha de todo mundo ficar confusa. Há um prejuízo na autoestima. Surgem vícios emocionais que vão atrapalhar o casamento, impedem o conhecimento de um do outro e o autoconhecimento. É um caminho inverso à aceitação. E depois você vai querer fazer isso dentro do casamento e você vai ter dificuldades, porque você não fez antes o processo da escolha. Aí você não consegue aceitar o que você não escolheu, porque tem um monte de coisas que você nem viu e deixou passar no critério da escolha. Então, os noivos analisem. Eu faço curso de noivos e fico satisfeito demais quando recebo a notícia. Aquele casal desistiu. Oh, glórias a Deus. O outro casal desistiu. Oh, que coisa boa, foi eficiente. A palestra foi eficiente, deu certo. Tem gente com a ficha caindo. Opa, não. Porque tem alguns casais que a gente vê que são inviáveis. Eu trabalho com eles, mostro, faço testes. Aliás, testes. Eu estava pensando aqui, quem entrar na bio do meu Instagram, Manassés Queiroz, eu vou deixar ali também testes do meu consultório, de forma gratuita, abertos ali para quem quiser fazer uma avaliação e ver como que estão, vou deixar aberto ali. Legal, tá bom? olha aí, pessoal. Então, isso é importante. Cada fase, uma experiência. Ferramentas gratuitas do Manassés Queiroz lá no Instagram, Manassés Queiroz, @ManassésQueiroz. Porque eu considerei importante trazer isso à baila, porque alguém pode fazer confusão e você foi muito sintético quando disse há uma fase em que é a fase da escolha. Tem a outra fase que, por já ter escolhido, agora você caminha nessa aceitação para que venha a possibilidade da mudança se concretizar. Eu gostei muito dessa sua maneira didática, mais uma vez, de pontuar isso. Um tempo é de escolha. Depois de escolhido, você já vai trabalhar com a aceitação porque está casado, está ali num patamar muito nobre, muito rico, exigente e que tem como princípio que rege a essa relação. Nós estamos falando sobre o poder da aceitação e nós vamos voltar a esse poder, como é que ele se manifesta para a restauração do casamento. Manassés. Pensa em vícios emocionais, o vício da divergência, o vício da discórdia, tudo que a pessoa fala, quando fala, você tem outra coisa para dizer. Às vezes você concorda, mas você quer dizer uma outra coisa só para fazer um contraponto. Sabe? Um vício da competição, da concorrência. Um vício da vitimização também entra aqui no esquema dos vícios. Né? O vício
assim, da área financeira, por exemplo, de gastar, de consumir, de querer buscar como fonte de dopamina, né, o consumo, vício. Então, assim, tem muitos vícios e esses vícios precisam de uma compreensão e da aceitação quando identificados para iniciar um trabalho de estímulo para a modificação. Porque o cônjuge, ele tem que perceber o quanto isso impacta no seu casamento. Porque senão ele não vai se sentir estimulado a mudar. E tem maridos que têm um viciozinho de irritar a esposa. Você já viu isso? Nunca vi, menina, nem sei Vive como tentando, querendo irritar a esposa. E quase morre de rir quando consegue. Sabe? Maná, Tem vícios e vícios. Nós estamos chamando de vícios aqueles hábitos arraigados também, né? Aquilo Exato. que se torna um padrão. É assim, sempre foi assim. Então, a gente está chamando isso de vício, não necessariamente algo que seja uma doença. A gente está ampliando esse conceito para abarcar uma série de atitudes nossas que vêm de, sempre foi assim, sempre foi assim. Como é que a gente estabelece, então, a mudança? Ok, aceitação. Vamos considerar de maneira efetiva, como tem sido até aqui, como é que esse casamento começa, então, a ser transformado? Vamos pensar nesse casamento sendo mudado. Quais são as estratégias? Quais são as maneiras? Ótimo. Então, a gente precisa se lembrar que existe uma sequência. A mudança já começou a partir do momento em que houve aquele quebrantamento diante do Senhor, no autoexame. Senhor, sonda o meu coração, não é? Me mostra, me revela, me conduz à verdade. E já vem aqui assumindo autorresponsabilidade, autoacolhimento, e aí chega nesse processo do autoconhecimento, não é? A autonomia e a autoestima. Então já tem essa base inicial. Então quem iniciou a boa obra há de completá-la. Você começou com Deus, você continua com Deus em todo o processo, né? Manassés, mas e como é esse casamento assim? Porque ao você falar, me vem a conversão como fundamento para que haja, de fato, uma mudança. Sim. Aí, no outro momento, a gente vai falar ali da terapia, a gente vai falar das estratégias, a gente vai falar das ferramentas. Como é esse casamento? Porque, amigo, se eu falo de vícios, do ponto de vista da fé, da compreensão da palavra, enfim, da movimentação do espírito, eu entendo o pecado. Isso aqui é pecado. É pecado a grosseria, é pecado essa prática desrespeitosa, é pecaminosa, porque ele ofende a um filho de Deus. Porque antes de meu marido ser meu marido, ele é filho de Deus. Antes de eu ser esposa dele, eu sou filha de Deus. Então, ao ofendê-lo, eu ofendo a Deus. Antes de ele me ofender, ele ofende a Deus, entende? Essa relação. E aí, quando você nos chama a ter essa experiência transformadora, você está me anunciando o caminho da graça, como fizemos no programa passado, caminho da graça, da entrega, da rendição ao Evangelho. Você está falando de algo que é profundo, é de conversão, é de coração entregue. E aí, na jornada, eu venho ali o suporte da terapia. É isso. Exato. Então, existe um conceito bíblico de pecado que pecado é quebrar a lei. Entende? Que lei é essa? A do amor. Essa é a lei do amor. Em outras palavras, o que é pecado? Preferir não amar, dar as costas para o amor. Então, todas as minhas atitudes para comigo mesmo e para com o meu cônjuge e em todas as nossas relações, que eu fizer uma atitude contrária ao amor, eu estou pecando. Eu estou machucando o amor. Entende? Então, assim, quando eu enxergo que eu tenho uma dificuldade, mas eu me acomodo, estou preferindo não amar, eu estou em pecado. Entende? Então, assim, todas as vezes que eu vejo que por uma conveniência, alguma coisa, orgulho, alguma coisa que eu resisto à transformação, à mudança, ao quebrantamento diante de Deus, que eu resisto em superar, por exemplo, um vício emocional, né? Eu estou em pecado. Então, assim, o desrespeito é uma condição de pecado, né? A rejeição é uma condição de pecado. A desvalorização também do outro e de si mesmo, a partir de si mesmo,
também é uma condição de pecado, porque é preferir não amar, é quebrar a lei do amor, quebrar o amor. Então, a conversão é necessária, é um convite constante, né? A conversão, essa mudança de atitude, essa mudança de postura. Darlene, é muito triste, de vez em quando eu sou procurado por casais, que a esposa está até ali, mas ela já chega dizendo assim, olha, eu estou aqui, não queria estar aqui, eu estou aqui porque eu fui obrigada. Aí o sujeito, não, mas a gente está precisando aqui de uma transformação e nem quero. Já dei todas as chances, todas as oportunidades. Ah, mas sempre assim um histórico de um indivíduo que abusou e chegou no ponto que se instalou a desesperança na esposa, e a esposa não acredita mais, não vê mais chance, não vê mais oportunidade e também não quer mais nada. Mas vai, sabe, para desencobrir a consciência e tal, vai porque ele insistiu demais, mas praticamente está fechada a porta. Esse acesso está fechado. Por quê? Porque houve um abuso. Um abuso. Então, assim, tem muita gente que só acorda quando acorda, se arrebenta. Uhum. É triste demais. Abusou do amor. Entende? E amor eros não é incondicional. Amor eros, ele depende de condições, de reciprocidade, de equivalência, de um trabalho conjunto, um cuidado mútuo. Depende disso. Né? Alguém mais poeta diz que o amor é como uma flor linda, delicada, maravilhosa no jardim, que precisa ser regada, cuidada, senão ela morre. E é por aí. Amores, é de se pensar muito seriamente sobre isso, né? Porque, de fato, chega uma hora em que o desânimo toma conta porque nós somos finitos, nós somos limitados. A nossa condição de se pôr numa situação tão degradante, porque degrada o senso de valor, o senso de ser considerado, de ser amado. Em contrapartida disso, a rejeição nas palavras, nos gestos, na ausência, no silêncio. Quantas pessoas são rejeitadas no silêncio? Não foi dito nada, mas é o não dito que machuca. Assim como o não dito, maldito, fere. Uma ausência e às vezes dando a impressão de que o não dizer, mas eu não falei nada. Eu não te feri, silêncio fere, como palavras malditas ferem. Portanto, não tem como a gente fugir dessa realidade. É preciso haver uma conversão, uma mudança de vida. E que a gente não faz um curso para mudar de vida porque tem um conteúdo de Harvard que me faça mudar de vida. Me faz tomar ciência, fazer um diagnóstico, mas mudar para essa mudança permanecer de segunda a segunda, se não for pelo Espírito e uma busca diária, a gente não se mantém de pé. É por isso que eu não inicio e nem termino nenhuma sessão que eu faço sem orar ao Espírito Santo que dirija, que faça a obra. E eu sempre esclareço, eu sou apenas o instrumento. Não sou aquele que vai resolver o seu problema. Sou aquele que vai te estimular, que vai facilitar o entendimento para que você acesse o poder do Espírito Santo. E é Ele que muda. E muda mesmo, Darlene. Muda mesmo. Não tem nada que o Espírito Santo não possa mudar. Tem dois tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que é irrecuperável e a pessoa que é recuperável. Quem é irrecuperável? É quem fecha a porta do coração para o Espírito de Deus. Irrecuperável. Até o dia que ela decidir abrir a porta e ela se torna recuperável. Entende? Então, esse é o ponto, esse é o segredo de tudo. É isso. Vamos então rever este e o programa anterior e já nos despedirmos para o próximo capítulo? Tá. Ainda tem tempo. Ok, então veja só, 7 habilidades relacionais, já vimos 6, não é? Dentro do respeito, autoexame, autoacolhimento e autorresponsabilidade.
Isso precisa ser desenvolvido. É uma sequência. E aí a gente vai para a área da aceitação, que vem pelo autoconhecimento, não é? A autonomia emocional, psicológica e a autoestima. Com essa sequência, a gente vai para a 7ª habilidade, que é a habilidade que está relacionada com a valorização. Essa habilidade, ela se chama as autoavaliações. É a capacidade de você avaliar o seu desenvolvimento, o seu crescimento, como que você está na sua relação conjugal, como que você está na sua vida, o que está acontecendo com você? Você está caminhando na autoindulgência e impedindo o seu desenvolvimento? Dando desculpas desfarrapadas para continuar daquele mesmo jeito? Como que você está lidando com, por exemplo, o equilíbrio entre dar e receber? Você está dando migalhas para o seu cônjuge e querendo tudo. Ou você está dando tudo e recebendo migalhas? Como é que está esse equilíbrio entre dar e receber, essa reciprocidade? Entende? Os acordos. Você está conseguindo fazer acordos? Por que não? Né? Como estão os acordos na sua relação conjugal? Porque ela funciona por meio de um contrato inconsciente, né, relacional, baseado em acordos. Aí eu não consigo fazer acordos com meu marido. Por que você não consegue? Tem que analisar a partir de você, para ele. É necessário conversar. Porque casais longevos na relação é que conseguem fazer acordos. Quando não consegue fazer um acordo, pode até empurrar ali para frente, mas uma hora aquilo vai cobrar o preço, vai estourar. Então, tem que sondar, tem que avaliar, tem que analisar, tem que buscar ali as soluções, entende? Uhum. Então, o desenvolvimento dessa habilidade, de você conseguir fazer autoavaliações, acompanhar, saber como que você está espiritualmente, se você realmente está buscando a Deus, se você está fazendo uso das disciplinas espirituais, como que você está, é a 7ª habilidade tão importante, né, que a caixinha Casamento Restaurado é que vai fazer também esse auxílio. É um auxílio muito especial, muito legal. E eu tenho uma novidade também, Darleide, além da caixinha. Algumas pessoas pensam assim, eu queria muito fazer terapia, meu Deus, mas eu não tenho condições financeiras. E não tem mesmo. Não tem mesmo condições financeiras. E aí, com os meus amigos, eu fiz contratei os serviços deles e tal, e fiz um trabalho que se chama terapeuta amigo. O terapeuta amigo é inteligência artificial treinada por mim. Que legal. Para fazer terapia. É claro que não substitui, a proposta não é essa. Mas é um suporte. Mas é um suporte para quem não pode ter. Então, treinada por mim, dentro dos meus parâmetros, dentro dos meus princípios bíblicos, para auxiliar a pessoa. E esse plano é um plano assim, é gratuito. Está num valorzinho simbólico mesmo, assim que ninguém acredita. Não dá para comprar uma balinha. É por causa do sistema, né? Sim, sim. Mas é gratuito. É por manutenção, mas em termos... Está lá só no meu mas em termos Instagram, do seu trabalho, não é um pagamento pelo seu trabalho, Isso. né? Justamente por ser um valor de manutenção da plataforma. Você encontra o Manassés Queiroz lá no seu Instagram, é o caminho mais fácil, Manassés Queiroz, e lá você vai encontrar mais informações, por exemplo, sobre essa caixinha de como ajudar o casal a desenvolver o hábito do diálogo, fazendo as perguntas certas em busca das respostas transformadoras. Tá aqui, Casamento Restaurado, essa caixinha que veio de Brasília às minhas mãos e não voltará a Brasília, porque permanecerá comigo. Né, Manassés? Com certeza. Está chovendo de testemunhos maravilhosos, eu estou muito contente. Seu trabalho é ótimo. Muito obrigada, meu amigo. Até um próximo. Agradeço. A gente volta para falar sobre um terceiro pilar por aqui um dia desses. Amores, muito obrigada pela companhia aqui com a gente. Eu espero ter sido de benefício para você pensar o seu casamento, a sua jornada
jornada conjugal. E termino o programa, além de agradecendo a você, agradecendo aos Anjos da Esperança que nos possibilitaram pôr em prática e nas mãos de muitas pessoas, milhares de pessoas pelo Brasil, tantos cursos do estudo da Bíblia e, mais uma vez, aqui está, Na Mira da Verdade. Um trabalho conjunto entre a Novo Tempo e os Anjos da Esperança, que patrocinam um estudo como este, um estudo sério, profundo da Bíblia Sagrada, de maneira que você não precise pagar, não precise ligar e comprar. Nós estamos levando até você o conhecimento para que você não tenha desculpa alguma de dizer: eu não estudo a Bíblia porque eu não sei com quem. Na Mira da Verdade é seu. Liga para a gente no 12 21 27 31 21 ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp 98244 4449. Beijo para você, meus amores, até o próximo.